Você tem que porque... Look. Ah, não precisa do ritmo. Look. If you have one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture or just Tá let tudo it fora slip? de ordem. Ah, por Yo, quê? ready to drop Não, bombs. amor. But it keeps on Não, forgetting eu what he quero cantar wrote down. The direito. whole Não é crowd porque você goes for... conseguiu, eu também tenho que... Que bosta! Vai, de novo. Não, Débora! De novo. Não! De Que novo. bosta! De novo. Ah! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise de portfólio aqui do Rick Alves. Eu conheci o Rick uns anos atrás, eu já dei aula pra ele por um tempo. Cara, muito gente boa, desenha pra caramba, esforçado. E vamos dar uma olhada aqui no portfólio dele, né? Tem o Instagram dele aqui. E eu tava pensando numa coisa agora, eu analisei o portfólio da Aline semana passada, e eu vou tentar não repetir as coisas, tipo, manter um portfólio no Instagram com coisas pessoais, coisas profissionais. Eu vou tentar não ficar repetindo isso, porque vocês, né, assistem um já sabem sobre isso no outro. Então eu vou, né, vocês sabem, eu vou olhar aqui algumas imagens, vou escolher uma para tentar dar uma corrigida, analisar um pouquinho. Eu conheço o traço do Rick, eu sei que ele curte super-herói, eu sei as influências dele, eu não sei quem que ele gosta, os desenhistas que ele curte atualmente, mas eu sei que ele sempre gostou do super-herói, um traço mais realista, ele sempre gostou do Ivan Reis, do Alan Davis. Então eu sei, assim, o que foi a origem do trabalho dele em termos de referência. Mas claro que nada disso importa, nada vai interferir, assim, em termos da análise do portfólio mesmo, porque o que eu tô vendo no desenho não vai partir disso. A única diferença é que eu sei aonde ele quer chegar, eu sei o que ele curte fazer. E eu tô vendo que apesar de ele ter o estilo dele tá formando, tá sendo uma coisa mais dele, isso é muito legal, inclusive, mas gostei bastante desse Coringa aqui, muito legal. Dá pra ver então que ele tem, né, essa vontade, esse traço um pouco mais realista, no sentido de mais pro lado do super-herói, uma anatomia e proporção mais pra esse lado. Beleza, eu vou escolher. Está bem legal. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Muito legal esse também. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, isso eu falei um pouco no... Ó o Ivan aí. Uma coisa que eu falei no trabalho da Aline também é que quando a gente está aprendendo anatomia, quando a gente está focado em proporção, em perspectiva, todas as coisas técnicas, a gente esquece de olhar... pessoal, desculpa a minha voz, viu? Eu tô um pouco resfriado. Desculpa se ficar um pouco rouco aí. Tomara que dê pra escutar direitinho. Mas então, sempre que a gente está estudando anatomia, proporção, a gente tem essa tendência de fazer o traço mais durinho. A gente tem essa tendência porque a gente está sempre preocupado, igual nesse desenho aqui, a gente está sempre preocupado em achar uma pose, e a gente está sempre preocupado em acertar a anatomia, a proporção, e isso acaba tirando toda a parte expressiva, a parte da mensagem do desenho ou do quadrinho. Eu resolvi então pegar esse desenho do Rick, que é um dos mais recentes aqui. Esse primeiro tem cara de ser parte de uma história em quadrinho, de uma página de quadrinho, então às vezes é injusto analisar só por um pedaço assim. E, né, como esse Coringa é o trabalho mais recente dele. Mas olha, 5 de abril, é um trabalho de 5 de abril, Rick. Não só é legal ter o Instagram, se esse for o seu principal portfólio atualizado, é importante que tenha um pouco mais de frequência para que editores e possíveis clientes tenham noção do seu trabalho mais recente. Até porque
as pessoas que estão procurando desenho, eles vão olhar os últimos trabalhos, vão procurar bem por cima o que eles querem e, gostando ou não, vão entender que aquilo lá é o seu melhor trabalho. E isso aqui, né, abril, já tá bem, né, são 2 meses, né, maio, junho, 3 meses já. Então tenta postar com um pouco mais de frequência, nem que seja algum esboço, algum estudo. Não que isso vá ajudar no portfólio, mas essa frequência é legal até para você se cobrar desenhar um pouco mais. Eu vou então usar esse desenho, pelo menos na parte do desenho, não das cores, para fazer uma análise aqui. E vou começar ele aqui. Eu não sei se vai dar tempo de arte finalizar. Eu sei que não vai dar tempo de colorir, mas eu vou tentar falar o máximo possível desse trabalho aqui então do Rick. Uma coisa legal desse desenho do Rick é que parece um desenho simples, sem muito cenário, sem grandes movimentos ou anatomia, mas ele é um desenho complicado e que, assim, conforme a gente vai aprendendo as nuances de anatomia, proporção, a gente consegue ver. Então, assim, tenta fazer um exercício com vocês mesmos que estão assistindo, pause o vídeo agora, tentando entender o que está de errado em relação à perspectiva. Esquece anatomia, até porque não dá para enxergar nada de anatomia, mas tenta enxergar o que tem de errado nesse desenho. Qualquer coisa que pareça um pouco estranho para vocês, pause aí que eu vou falar agora. Pronto, eu espero que vocês, vamos ver se vocês acertaram. Espero que vocês tenham acertado, mas o erro principal nesse desenho aqui, apesar de ser bem simples e bem sutil, é a perspectiva e luz e sombra. A gente vê que a fonte principal de luz desse desenho é esse holofote que está direcionado direto pro Coringa. A gente pode ver pela forma que o círculo, que é essa oval do holofote, a gente pode ver, que tem mais ou menos a mesma distância aqui, então ele está diretamente no Coringa. Então essa sombra toda aqui devia estar logo atrás dele, e dependendo da altura que esse holofote está, a sombra até estaria atrás do Coringa, provavelmente nem dando para enxergar. E outra coisa interessante é a perspectiva. A gente vê que o Coringa ele tá com o ombro para frente, os ombros dele aqui, os ombros do Coringa estão para frente, a cabeça dele tá para frente também, só que pela direção da sombra na calça, no casaco, em toda a roupa aqui, dá uma sensação diferente de perspectiva do ângulo que a composição foi feita. Olhando aqui, vendo a perspectiva, eu imagino, como a gente tem pouco cenário, tem poucos elementos aqui, não dá para determinar com certeza, mas eu coloco essa linha do horizonte mais ou menos aqui, baseado no pouquíssimo que a gente vê do chão e dos pés dele, mas é um pouco elevado aqui. E só supondo que a linha do horizonte realmente esteja aqui, isso já altera certos elementos no desenho. Então uma coisa que é legal de prestar atenção, eu vou reduzir a opacidade aqui para poder desenhar por cima. Se você tem a linha do horizonte aqui, só explicando rápido para quem não sabe, a linha do horizonte é a linha dos olhos, é a linha em que seus olhos estão alinhados em determinado momento ou ângulo que você está vendo uma cena. Quando você está em pé andando, a linha do horizonte vai estar aonde está a linha dos seus olhos, o alinhamento dos seus olhos. Se você agacha, a sua linha do horizonte passa a ser essa. Então aqui, essa linha do horizonte aqui, é como se você, o observador, ou toda a cena está sendo vista por alguém que os olhos da pessoa tá aqui, ela tá olhando essa cena aqui. Tudo acima dessa linha do horizonte vai ser visto por baixo
e tudo abaixo da linha do horizonte vai ser visto por cima. Isso é muito importante na hora de você desenhar roupa, na hora de você planejar a perspectiva do seu personagem, toda a proporção, isso vai interferir. Então, só pegando aqui pelo básico, mesmo o Coringa com essa... A gente tem duas coisas a pensar. A gente vai seguir a cabeça dele e o tronco como orientação para definir a perspectiva, ou a gente vai pegar a perspectiva que está no desenho e corrigir isso? Nesse caso, eu vou pegar, é a escolha que eu estou fazendo agora, eu vou pegar, considerando que essa seja a perspectiva que o Rick quis fazer, e trabalhar a partir dela. Só explicando que caso o que ele queira fazer seja manter essa pose aqui, toda essa composição de desenho, a perspectiva, a linha do horizonte, ela estaria mais para cá, pra gente conseguir ver tudo por cima. E a gente consegue ver que não tá por causa todo esse alinhamento reto que tem aqui, a forma que a gente enxerga o restante do corpo. Então eu vou voltar a linha do horizonte para baixo. Eu imagino, né, que seja mais ou menos aqui assim. E tentar corrigir aqui. Então, se tudo que está acima da linha do horizonte é visto por baixo, isso já alteraria o tronco dele, já cobriria parte da cabeça aqui. A gente veria melhor aqui a manga. É sempre legal fazer esses tracinhos para definir um certo volume. Sempre ajuda essa curva. Aqui no casaco também. E cobriria aqui a cabeça. E agora tudo aqui embaixo é da forma que ele fez. Ele pode até tá com a cabeça aqui pra dentro, né? Mas ela vai descer bem menos por causa do ângulo e da onde a linha do horizonte se encontra aqui. A mão a gente veria melhor os dedos aqui, né? A mão não estaria reta assim, igual a do Coringa tá nessa cena. A gente veria melhor os dedos aqui. E aqui na parte da calça, a gente enxergaria, né, considerando que ele tá com as pernas bem juntas aqui, a gente enxergaria mais ou menos assim. Só para mostrar aqui. Agora vamos supor, né? Vamos usar de exemplo o ângulo que o Rick desenhou, o Coringa, levar a linha do horizonte lá para cima e ver como que daria para fazer o ângulo que ele quis fazer baseado na composição, como que foi feito o rosto do Coringa. Então eu vou tirar aqui, vou subir a linha do horizonte, que eu imagino que seja mais ou menos aqui baseado nisso. A linha do horizonte estando aqui parece que não muda muita coisa, mas aí esse carinha enxergando aqui que eu coloquei para vocês, todo o ângulo dele de visão muda. Ele agora estaria aqui enxergando tudo nessa linha, tudo acima da linha do horizonte é visto por baixo, tudo abaixo da linha do horizonte é visto por cima. Então, como que isso ia afetar essa pose do Coringa? Toda essa parte aqui de cima, a gente não tá tão longe, a linha do horizonte aqui não tá tão longe do ombro dele a ponto de afetar tanto
essa curvatura. E como o ombro dele tá para frente, ou seja, tá curvado assim, esse ângulo que ele desenhou dá pra gente manter aqui. Aqui agora a gente passa a ter essa angulatura aqui, essa curvatura. Angulatura, eu falei? Que bosta é essa? Essa curvatura aqui para ter o casaco. Agora aqui o pulso passa a ser para baixo do casaco aqui. E a mão agora toda sendo vista por cima. E aqui foi o que eu falei dos pés. Por causa dessa altura de linha do horizonte, a perna acabaria ficando mais curta por causa do ângulo que a gente iria enxergar. Vou fazer aqui sem a calça, só a perna primeiro para entender. Vou pegar, tirar aqui para enxergar melhor. E aí, pela sombra, a gente consegue ver no desenho dele, tá vendo? Toda a sombra dele no desenho, ela sobe, ela vai na direção aqui pra cima, que quando tá abaixo da linha do horizonte, funciona. Vou colocar a calça aqui. Depois eu posso fazer um vídeo sobre dobras de roupa, né? Deixa aí nos comentários que partes do desenho, dobra de roupa, anatomia, perspectiva, me avisa aí o que vocês têm mais dificuldade para eu poder gastar mais tempo falando e explicando, porque muitas vezes eu não tenho noção do que é que vocês têm mais dúvidas sobre em cima de um desenho. Então deixa aí falando para eu poder dar mais atenção nos próximos vídeos de análise de portfólio. Então acho que ficou legal aqui. Eu vou tirar o desenho do Rick só para poder fazer alguns acertos. Mas é isso aqui, agora tá um pouco mais alinhado. Você vê que agora, ó, a perna segue esse ângulo aqui. O do Rick estava reto, que indicaria então que a linha do horizonte está mais embaixo. Mas então existe você percebe essa diferença. Determinadas partes do desenho vão contradizendo outras partes. Então tudo depende de onde você vai encaixar, sempre planejar, mesmo que você não tenha um cenário complexo, planejar onde vai ficar a sua linha do horizonte, para que tudo fique certinho nos elementos da roupa, que músculo vai se sobrepor a tal músculo, cada ângulo varia tudo isso, né? O corpo é tridimensional, ele é feito de formas tridimensionais, então a perspectiva, a linha do horizonte interfere e muito onde você vai, o que você vai colocar, em que posição. Então agora, tendo feito isso, tendo analisado toda essa parte de estrutura, antes de passar para a próxima parte, eu queria dizer que eu gosto muito do detalhe que o Rick fez, eu imagino que ele pegou referência para fazer o casaco, e a forma que ele se dobra tá legal aqui no corpo do Coringa, sabe, os pontos de tensão, tá bem marcado, a gente consegue ver até na luz de sombra. Mas a contradição que eu falei com relação à perspectiva de você escolher onde está a sua linha do horizonte, se é mais em cima, se é mais embaixo, para poder criar todos os elementos da sua cena, mesmo quando tem pouco elemento de cenário, é exatamente, por exemplo, a sombra. A gente tem, como eu falei, né, essa sombra que fica atrás e à direita, no caso à esquerda do Coringa. Então isso indica que a luz estaria um pouco para cá, vindo dessa direção para cá. Sendo assim, toda essa área de sombra aqui, ela não condiz com a luz e essa sombra projetada que o próprio Rick fez. Aqui, por exemplo, toda essa sombra,
não faz muito sentido. A falta de sombra projetada do casaco. Então é legal tentar definir, né, nessa contradição, o que a gente vai seguir. Tem esse elemento importante de design, né, que é todo esse círculo que eu já comentei da luz, mas essa sombra projetada também é um elemento importante de design, então a gente tem que ver qual vai seguir. Se a luz está vindo diretamente na frente do Coringa, e aí essa sombra projetada que não existe, ela estaria logo atrás aqui do Coringa. Mas se esse é o elemento que a gente tem que prestar atenção, então a gente tem que analisar todas essas sombras no corpo do Coringa que não estão marcadas. E eu imagino, baseado no que eu sei de colocação de sombras assim pretas, pesadas no personagem, na roupa, eu imagino que o Rick não quis colocar sombras pretas aqui e aqui para não juntar a sombra da parede com a sombra do Coringa. Eu imagino que foi isso que aconteceu, ele não quis fazer isso porque aí ia mesclar tudo. Mas é bom lembrar que o legal de trabalhar preto assim pesado no desenho é muitas vezes mesclar isso para formar esse equilíbrio de preto. E tem várias formas de você poder separar um preto de sombra, dessa sombra que forma, por exemplo, no casaco do Coringa, aqui, e a sombra projetada logo atrás dele. Tem formas de você definir isso, seja por separar com contorno branco, mas então eu vou considerar para esse caso aqui que a sombra que o Rick queria ter feito, queria que seguisse tudo, seja essa sombra projetada. E como que isso afetaria o desenho, a sombra dentro do personagem. Então, para início, eu eliminaria isso aqui, toda essa sombra aqui. Eu eliminaria essa sombra. Eu eliminaria essa aqui. A luz está vindo bem de frente. Eu até eliminaria essa aqui também. E eu faria a sombra seguindo todo o esquema para gerar essa sombra projetada aqui. Então, aqui no casaco, ó, a sombra ia estar bem mais pesada, projetando aqui. Toda essa sombra aqui também. Aqui a sombra da cabeça em cima da roupa, que eu eliminaria também. E aqui eu vou sombrear, teria pouca coisa, mas eu vou sombrear um pouquinho aqui. Como o volume aqui do braço é bem menor, eu acho que ter a sombra ali é desnecessário. Você pode ter só a sombra aqui na curva da roupa, e talvez assim. E aí você já tem uma separação de fundo e o sombreado aqui. Esse sombreado aqui também eu tiraria porque não tem um bom degradê do resto da roupa para essa sombra preta pesada. Aqui você pode mesclar, juntar tudo isso aqui. E a calça aqui talvez assim, onde ela desce aqui, aumentar um pouco essa área. Talvez aqui a sombra projetada da cabeça. Aqui a sombra tá legal, embaixo do braço. Gostei aqui. E assim acho que funciona bem melhor. Aqui a sombra projetada do casaco também de novo. Esses detalhes, esses risquinhos que a gente tem mania de fazer para não deixar o desenho limpo demais, todos esses tracinhos aqui, eles não acrescentam nada, não te indica volume, eles não indicam luz e sombra, então elimina tudo isso e ou você tenta estudar para colocar essas linhas de um jeito, por exemplo, eu imagino que isso aqui não seja uma calça jeans, parece uma calça
de linho, né? Então talvez você teria essa linha que define muitas vezes o volume da calça. A gente muitas vezes confunde esses tracinhos assim com detalhe e é desnecessário num desenho assim mais carregado em luz e sombra. E falando nisso, né, em deixar carregado com luz e sombra, pelo desenho eu imagino que isso aqui são tijolos atrás do... Ele tá na frente de uma parede de tijolos e todo esse preto aqui nos tijolos cria tira a profundidade porque ele tá chapado de preto, ele tira a profundidade e dá a entender que ou é uma sujeira ou um buraco. E eu sei que talvez o Rick quis fazer vários tijolos aqui que provavelmente poderiam se... Deixa eu tentar fazer aqui bem rápido, de uma forma que talvez funcionasse mais legal. Fazendo uma outra camada aqui para fazer mais rápido. Desculpa aqui deixar tudo torto assim. Eu acho bem mais interessante, acho bem mais legal fazer desse jeito do que tentar fazer tudo certinho. E falando, eu vou reduzir aqui, falando sobre conseguir definir bem, esse é um elemento que o Rick criou, todos esses tijolos aqui, é uma coisa que o Rick criou como parte da composição dele para essa ilustração. Então, você pode quebrar a cabeça para achar um jeito de trabalhar isso a seu favor. O desenho dele, nesse caso, tem muita sombra, porque a luz é bem forte, bem focada no personagem principal, no único personagem da cena. Então você pode usar isso como forma de separar planos, de definir o que está na frente, o que está no fundo. Então uma coisa que é legal de fazer, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, para separar a sombra projetada da sombra no Coringa, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode vir no desenho e fazer em cor branca. Essa parte aqui toda que tá, ó, que tá nas sombras, porque os tijolinhos aqui eles têm a sua dimensão, eles têm a sua profundidade, o seu relevo. Você pode fazer aqui tudo nessa parte preta aqui, vai ajudar a definir o que é parede, o que é, né, parte do corpo, parte da roupa do Coringa. E vai acabar ficando mais interessante, assim, um tratamento gráfico bem mais legal de seguir. Ó. Agora vamos apagar, né, esses tijolinhos aqui em cima do Coringa. E você já consegue ver, né, você já consegue ver só na sombra que isso já afeta bastante. Óbvio que você poderia dar um tratamento, fazer com um tipo de brush que desse, né, essa cara mais realista, menos retinha e certinha. Você pode fazer isso, trabalhar isso num brush. Mas aqui eu só estou falando em termos de composição e estrutura mesmo, como que você poderia trabalhar para deixar isso mais legal. Porque todas essas sujeirinhas aqui, elas não acrescentam tanto, e muitas vezes até pode distrair da cena principal. Eu gosto muito do desenho do Rick porque é um desenho assim, que é um desenho esforçado, não é um desenho preguiçoso. É um desenho que dá para ver que ele pensou, que ele raciocinou, que ele tentou criar uma solução pro que ele queria representar. Ele tentou, mesmo com o desenho dele,
a proporção mais certinha, a anatomia mais caprichada. Ele tentou dar uma expressão para esse personagem, né, do Coringa. Eu acho isso muito legal no desenho do Rick. E eu espero que essas dicas assim tenham ajudado, mais do que, né, você não tá metendo o pau nem nada. Uma coisa que pode ser legal também de fazer, para não deixar esses tijolinhos tão evidentes aqui na sombra, é apagar alguns deles aqui. Assim, ó, só não deixar tão marcado o traço limpinho ali certinho. E aí eu acho que fica bem legal, fica uma composição que funciona melhor. De novo, seguindo, né, esse tipo de... As sombras estão um pouco mais... tá seguindo, elas estão um pouquinho contraditórias. Então eu fiz baseado nessa sombra projetada que ele fez, como que poderia funcionar no resto do corpo dele. Até o rosto pesado, a sombra pesada no rosto do Coringa aqui, né, tá legal. Só que como a luz está vindo desse lado, a gente teria uma sombra mais carregada aqui. Acho que até juntaria aqui e cobriria a luz aqui um pouco mais pesado. Tentar evitar essas sombras assim, essas manchas de sombra igual aqui soltas, que não conectam, não sobrepõem a nada, não tem nada que indique essa sombra aqui. Tentar não fazer essas sombras soltas, sabe? Liga elas em alguma coisa, porque não é uma sombra projetada, então tentar fazer parte de alguma coisa. E aí eu acho que já fica com uma cara mais legal. Tudo isso no desenho, toda essa composição, eu acho que funciona mais assim. Então acho que é isso. Se eu deixei passar alguma coisa, se tem alguma dúvida do Rick ou de vocês que estão assistindo, que acharem legal, que eu não comentei, que eu passei batido, né, me manda uma mensagem, escreve aí nos comentários para eu poder falar disso numa outra análise. Se você quiser que eu analise seu portfólio, deixa o link aí para mim. E, né, como sempre, se vocês estão curtindo, se inscrevam no canal para ter mais vídeos legais assim. Não esquece de curtir o vídeo, comenta. E brigadão pelas dicas. Eu tenho recebido no vídeo dicas de vocês com relação a fazer os vídeos no YouTube. É uma coisa nova para mim, então essas dicas ajudam muito. Então é isso, gente. Espero que o Rick tenha gostado, espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Terceira vez que a gente tá gravando isso. Pra quê? Pra nada. Essa seriedade aqui não faz o menor sentido. Ai, meu Deus. Eu preciso trabalhar. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture? The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. The clock's run out. Time's up. Over.